Oi, gente! Hoje eu vim falar de 36 perguntas que mudaram o que sinto por você. Esse livro aqui conta a história da Hilde e do Paul. Eles estão fazendo um estudo de psicologia. Na verdade, eles são voluntários para esse estudo. E o estudo basicamente é que dão 36 perguntas para essas pessoas e elas respondem, porque aqui atrás tá falando. Aqui atrás não tá falando, esquece. Mas basicamente tipo, você pode... Essas perguntas vão facilitar a aproximação dessas pessoas, vai estimular o amor. É tipo isso, essa é pra ver o que acontece. Tem vídeo disso, tem realmente vídeos que postam no YouTube disso. E eu mesma, eu já falei no vlog de leitura, eu vou botar o link na descrição se eu lembrar. Mas eu mesma já eu mesma já vi os vídeos, porque tem mais de um, e são bem interessantes. Mas enfim, eles estão se voluntariando para fazer esse estudo. E a Hilde, ela tá lá por conta dos motivos dela. Ela gosta de psicologia, ela pensa em fazer na faculdade, então ela decide ser voluntária. Mas já o Paul, nosso protagonista super sarcástico, enfim, ele tá lá por motivos diferentes. Ele está lá só pelo dinheiro. Ele fala isso durante o livro inteiro. Ele só tava lá pelo dinheiro. Eu acho que no final ele nem ganhou dinheiro, né? Mas ele tava lá pelo dinheiro. E ele deixa isso bem claro pra ela, assim, quando eles passam e conhecem ele. Então, eu tô aqui pelo dinheiro, tá bom? Basicamente isso. E no começo, eles não se gostam muito, pra ser sincera, porque o Paul tem um jeito, assim, bem sarcástico. E tudo que ela falava, ela tava levando o estudo super a sério. Tava lá concentrada, pensando nas respostas para as perguntas. E ele tava assim, ela fazia pergunta e ele falava uma coisa aleatória, assim, tipo, nada a ver. Ou ele dava uma resposta super sarcástica. E isso irritava ela. Ela já é uma pessoa super certinha, queria fazer o estudo tipo direito. E ele já não queria fazer isso, ele queria tomar uma direção diferente, porque ele não queria fazer direito mesmo, ele só tava lá pelo dinheiro. Eu acho que teve até um momento que ele perguntou pra ela: você tá mesmo fazendo isso? Eu só tô aqui pelo dinheiro. Ela: que dinheiro? Eu não sabia que tinha dinheiro envolvido. Ou seja, ela realmente só tava lá pelo estudo, pela psicologia. Palavras dela. A história eu achei muito fofa. É muito interessante esse estudo, porque já fizeram o mesmo. Tá escrito aqui atrás do livro certinho. Inspirado pelo estudo de psicologia feito em 1997 por Arthur Aron, sei lá como você preferir. Enfim, é um estudo dessa pessoa e inspirou esse livro. O livro em si, ele tem 246 páginas, se eu não me engano. 246 páginas, tirando os agradecimentos. Mas enfim, tem drama, tem romance, é super engraçado e é muito fofo, tipo, muito fofo mesmo. E realmente esse é um livro assim que você fica feliz, sempre os personagens estão felizes, assim, e é só ótimo. Mas enfim, que mais que eu falo sem dar spoiler? Bom, uma coisa bem interessante. Aqui, isso não é spoiler, tá? Mas aqui no começo, não sei se dá pra ler, mas aqui no começo tem dois estranhos, mais 2 segredos, mais 36 perguntas. Igual a Verdadeiro Amor. Ou seja, cada um tem um segredo. E, sinceramente, o segredo da Hilde, eu descobri assim... Eu não sei se é porque eu tô lendo demais e eu já tô sabendo de tudo, ou se... Não sei, tava mesmo óbvio demais, mas eu já sabia o segredo, assim... devia estar na página 90, eu já sabia de tudo, já sabia tudo da família dela, já sabia de tudo. Mas já o do Paul, eu em nenhum momento tive suposições, eu nunca consegui supor nada, porque ele não falava nada da vida dele. Em cada momento que uma das 36 perguntas era uma coisa mais pessoal, ele dava uma resposta sarcástica, o que tirava a personagem principal do sério. Hilde não aguentava o Paul.
falava que ele era um chato mesmo, e ele ficava na defensiva depois. Ela, ai, desculpa, tá, desculpa, mas ela ainda ficava brava com ele. Essa parte, assim, é bem engraçada aí das perguntas. Que mais? O Segredo do Paul. Eu me emocionei muito quando eu descobri. Se vocês lerem, se vocês virem o vlog de leitura, vocês vão ver que eu tava até chorando quando eu descobri o segredo. E eu não sei se eu sou muito sensível, eu não sei, talvez não era meu dia, eu só comecei a chorar. Mas enfim. Eu pessoalmente gostei muito da história. É uma história muito rápida de ler. Eu li em um dia, de verdade. Eu li em um dia. E é muito rápido de ler, é muito fácil. Assim, serve para aquele momento que você está entediado e você quer fazer alguma coisa. Lê esse livro, porque você vai terminar no dia mesmo. Eu também tem... Eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu odeio livros assim que enrola para acontecer as coisas. Que assim, não sei, o nome do livro é O Assassinato. Aí demora 300 páginas para acontecer o assassinato. Eu não aguento livro assim. Eu gosto do livro que chega ao ponto, assim, na hora. Se é pra acontecer um assassinato, eu quero que aconteça, assim, pelo menos no primeiro capítulo. Porque senão eu fico estressada e não dá certo. E esse livro aqui, as perguntas começam já no... Se eu não me engano, assim, no segundo capítulo, eles já se conhecem, já estão fazendo as perguntas. O que é muito bom, porque o livro é bem rápido, nessa parte também. E aí dá tempo de acontecer mais coisas fofas. E, de verdade, é muito fofo esse livro. O único problema, de verdade, que eu não gostei, que eu gostaria que o livro fosse um pouquinho maior, assim, chegasse na 260, pra falar o que aconteceu depois do final. Assim, eu não vou falar o que acontece no final, porque spoiler, né? Mas eu gostaria de saber, tipo, porque tem um segredo deles, e eu quero saber o que acontece com esses segredos, o que acontece depois. E... Nossa, eu nem sei se eles sabem o segredo um do outro. Não, tipo, eu sei que um sabe o segredo do outro, mas eu não sei se o outro sabe o segredo do outro. Dá pra entender? Acho que não, mas eu não sei se um sabe o segredo do outro, mas eu gostaria que falasse isso, como é que foi a reação. Não, acho que sabe sim, sabe sim, sabe sim. Mas eu queria ver o que aconteceu depois. Eu preciso, assim, podia ser um epílogo ou não sei. Vou escrever fanfic, é isso, é o destino. Mas enfim, muito obrigada a todos que estão assistindo meus vídeos. E eu quero agradecer todos os comentários muito gentis que eu ando recebendo. E por favor, curtam, continuem comentando, porque eu amo os comentários. E por favor, compartilhem. Agora eu vou falar dos maravilhosos spoilers. Então, por favor, vá embora, porque eu vou falar de tudo. E assim, eu vou falar de tudo. E isso realmente vai estragar a sua leitura se você ficar aqui pra descobrir. Então vai embora, confia em mim. Esse livro é bom, você não precisa saber spoiler pra ele ficar mais interessante. Porque tem isso às vezes com livros, pelo menos quando eu tô lendo um livro e eu acho ele muito chato, tô prestes a largar livro, eu vou lá e pesquiso spoiler pra continuar lendo, porque pra mim só assim, não tenho paciência pra ir lá e descobrir quando o livro tá chato. Mas enfim, muito obrigada por assistirem e vai logo que eu vou falar dos spoilers, eu vou dar 3 segundos. Tá bom. Acho que um monte de gente continua assistindo, né? Porque o povo é curioso. Mas enfim, O Segredo da Hilde. Eu já sabia, assim, como eu disse, na página 90, não sei se eu estou exagerando, mas eu já sabia, assim, há um tempinho, que o Gabe não era filho do pai dela, que ele era... Eu não sabia, tipo, de quem era o pai, porque nem aparece na história, cara, mas eu sabia que não era do pai dela. Não, o que me deixou com ódio era que a mãe dela tava agindo como se ela estivesse brava com a situação. Assim, mas não foi, meio que, não foi ela. A culpa não, um pouquinho. Assim, eu não tava lá pra saber o que aconteceu, né? Mas, ao meu ver, pelo que foi mostrado na história, é culpa dela.
Assim, o cara não teve nada a ver com a situação, o pai da Hilde, pelo que eu sei, mas eu não tava lá pra saber, né? Vai ver, ele era louco, ela foi lá e traiu, mas não sei. Enfim, ela ficou brava, não gostei dela, deixava o... Não, eu também fiquei me perguntando, por que deixava o Gabe em casa com esse cara que tinha acabado de descobrir que não era o pai dele e, assim, né? A pessoa tá em estado de choque, podia muito bem, sei lá, ter matado o garoto de ódio, não sei, né? As coisas que as pessoas fazem quando elas estão em choque. Ela mesmo médica, ela não devia saber dessas coisas. Louca. Mas enfim. Não, eu fiquei com pena da Hilde. Ela no meio disso tudo, porque os filhos não têm culpa de nada. Nada. E os peixinhos? Os peixinhos que o pai da Hilde jogou no chão porque ele queria vender o aquário. Eles também não tinham culpa de nada, não. Enfim. Os dois adultos da história, assim, o pai da Hilde e a mãe dela, dois chatos, assim. Ele eu até que aceito um pouquinho porque ele acabou de descobrir que esse ser humano que ele amou a vida inteira não, amou a vida inteira do ser humano, criou, assim, como se fosse filho, porque ele achou que era um filho, descobre do nada, assim, que não era filho. E não foi nem porque a mulher contou, foi porque a filha dele falou que o Gabe se parecia com o cara que trabalhava com ela. Ai, gente, sinceramente, não gosto da mãe da Hilde. Agora, falando em mães, vamos falar da mãe do Paul. Eu chorei muito quando eu descobri o que tinha acontecido com ela. E ele desenha a mão porque ela morreu segurando a mão dele. Muito triste isso. Eu de verdade chorei. E, tadinho. Assim, eu já li livros com... aconteciam coisas muito piores com os personagens e tal. Mas... assim, ainda é uma tragédia. Não muda o fato da mãe dele ter morrido no acidente de carro enquanto estava brigando com ele. Eu sinto que ele que ele se sentia um pouco culpado pelo que tinha acontecido. E me deixou mais triste ainda. O momento mais engraçado pra mim foi quando ela jogou o peixe nele. E aí isso meio que virou uma piada interna entre eles. Aí ele fica fazendo esses desenhozinhos pra ela. Assim, toda hora tem esse desenho desse peixe. E aí no final ele dá o peixe pra ela de volta, que eu achei bem legal. Tem desenho dela? Quando ela pede perdão pra ele por não ter aparecido no encontro, aí ela faz um desenho pra ele. Mas os desenhos foram muito fofos. E já que eu toquei no assunto, acontece a parte que o irmão... Vamos falar da parte que o irmão dela fugiu. Enfim, ele fugiu. E, assim, eu entendo completamente o fato dele ter fugido, né? O cara tava louco, eu também não ia ficar lá, não. E também é incompreensível ele não ter atendido o telefonema e tal. Ele tava, sei lá, nervoso, não queria falar com ninguém. Ele tem uns 13 anos, 12. Ele não, mesmo assim, ele é uma criança, ele é uma criança. Então é compreensível tudo isso que ele fez. Mas, infelizmente, isso tudo fez com que a Hilde perdesse o encontro com o Paul. E aí, por causa disso, né, ela vai e roda o mundo pra encontrar esse cara. Ela pega a lista telefônica, que eu achei bem engraçado. Ela pega a lista telefônica e aí, no momento que ela desiste, aí ela vai encontrar com a amiga e com o namorado dela. Aí ela pergunta assim, só com curiosidade: você conhece um Paul blá 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 blá? Que eu esqueci o sobrenome, que era o sobrenome errado. Aí ele falou: eu conheço o Paul blá blá blá. Aí vai mostrar a foto do Paul. Gente, sério? Então, ou seja, ela tava procurando o cara errado. Não, ela tava procurando o cara com o sobrenome errado. E, não, eu sei que ela chegou a encontrar um Paul com outro nome lá que ela tava procurando. Mas não era o Paul dela, não era. Mas, enfim, aí ela vai lá na casa dele e ela vê que a situação de vida dele não é muito boa, que ele mora num lugar não muito bom. Aí ela deixa lá a cartinha pra ele, implorando por perdão. E aí eu acho que passa uma ou 2 semanas, passa um tempinho e ele não responde a carta dela. Mas aí ela vê uma carta caixa postal. Caixa postal não.
negócio dela lá. Ela recebe uma carta dele, enfim, né? Recebe a carta dele e aí ele falou, eu e o Baiacu vamos estar esperando no blá 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 blá. Sei lá onde eles foram. Mas eu achei muito legal. Não, e eles esqueceram um peixe no táxi. Fizeram tudo isso pelo peixe e esquece o peixe no táxi. Que ótimo. Mas aí o taxista levou o peixe de volta. Por isso mesmo que, tipo, da descrição lá, o taxista vê ele se beijando. Mas fofo e tal, mas eu queria saber o que vai acontecer com os pais dela e com a situação toda, porque eles queriam falar com ela e ela já tava meio, eles vão se divorciar, mas eu não quero ficar pra isso porque eu tenho que encontrar o Paul, e saiu correndo. Mas eu queria saber o que ia acontecer, tipo, o que ia acontecer com o Gabe? Ele vai ficar sabendo que o pai dele não é o pai dele e vai conhecer o pai biológico? O pai da Hilde vai continuar sendo o pai dele ou tratando ele como filho? Eu acho que depois dele ter matado os peixes dele, sabe, jogado, vendido o aquário, eu acho que o Gabe não quer mais nada com ele, não. Mas sei lá, não sei. De verdade, esse livro foi muito fofo. O único problema é que eu queria que fosse mais longo, só pra eu saber o que acontece depois. Mesmo se fosse só uma página falando, sei lá, Gabe não quer mais ser filho dele, ele tá com o pai biológico e os pais da Hilde se separaram. Mesmo se fosse uma coisa só assim, eu só queria ter certeza do que aconteceu. De verdade, eu ia aceitar até se fosse isso. Eu ia falar mal, mas eu ia aceitar, e era melhor do que não saber. Mas enfim, essa capa do livro é linda. A galera Record fez um ótimo trabalho com essa edição, de verdade. É muito linda essa capa. E graças a Deus deixaram o nome, tipo, a tradução certa do nome do livro. E eu gostei muito do livro, da edição da capa, de tudo que vai dar pra decorar a minha estante, tá? Mas enfim, muito obrigada a todos vocês por assistirem. Comentem, me indiquem livros. Me sigam no Instagram, que é o mesmo nome do canal, só que com underline no final, porque já tinha Ana Books no Instagram. Acho que a menina nem usa mais o Instagram, só tá lá usando o nome. Mas tudo bem, eu boto um underline no final, não tem problema. Não é o mesmo nome do canal, não. É o mesmo nome, com um S a mais e underline. Eu vou botar o link na descrição. Isso eu tenho que lembrar, pelo menos, né? Ou seja, eu tenho que lembrar isso e eu tinha que lembrar outra coisa que eu já esqueci. Os órgãos de leitura. Eu tenho que lembrar desses dois. Mas, enfim, muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau!